As 10 principais coisas totalmente bizarras banidas na China. A República Popular da China se tornou uma superpotência autoritária que usa sua superioridade tecnológica para esmagar a dissidência. O Partido Comunista Chinês, PCC, temeroso de uma revolta de seus próprios cidadãos, conseguiu obter obediência por meio da engenharia social. A partir de 2014, o partido começou a introduzir um complexo sistema de crédito social que classifica as pessoas com base em seus comportamentos diários. De atrasos no pagamento de contas a simples infrações de trânsito, as transgressões menores podem ver o tanque de pontuação social de uma pessoa. Uma vez que essa pontuação cai abaixo de um certo limite, o cidadão é então negado ao acesso a serviços básicos, como transporte público. Operating Systems chineses são microgerenciados usando um Armstrong de câmeras, espiões e algoritmos. As câmeras CCTV usam tecnologia de reconhecimento facial para detectar automaticamente os transgressores e aplicá-los com multas. Os aplicativos do governo permitem que os informantes denunciem os desvios sociais às autoridades. E um exército de sensores da web monitora as redes sociais em busca de postagens críticas ao sistema comunista. O presidente Xi Jinping, que recentemente aboliu os limites de mandato para se tornar presidente vitalício, expurgou o partido de seus inimigos políticos. O político de carreira construiu um culto à personalidade, tanto dentro quanto fora do PCCH. Quem resiste aos caprichos do Dashi corre o risco de passar algum ritmo nos campos de reeducação. Viver na China é nunca saber se você está fazendo algo errado. As leis estão em um estado de fluxo constante. Objetos, palavras e ideias são proibidos em um centavo. E as pessoas começam a desaparecer da vida pública. Não se esqueça de dar um joinha e ativar o sino para trazermos mais conteúdo interessante e inédito para vocês das fantasmas e viagem no tempo. Recentemente, os reguladores controlados pelo Estado adotaram uma abordagem um tanto robusta para proteger o CCP. O partido teme tudo que possa minar sua própria posição de força e autoridade, incluindo iconografia religiosa ou material de natureza sobrenatural. É por esta razão que os filmes com representações de medo, fantasmas e o sobrenatural são proibidos. Piratas do Caribe, Baú do Homem Morto, Pico Carmesim e Caça-Fantasmas, 2016, violaram as regras hostis do fantasma do país. A Sony Pictures fez de tudo para levar o Shang de Ghostbusters de Pofeiga aos filmes chineses. Prevenindo problemas, a Sony mudou o nome da versão chinesa do filme de Apparition Catcher da Red Tail para Super Power da Red Tail. Operating System esforços do estúdio para apaziguar os censores, incluindo a remoção de cenas inteiras, acabou com o filme sendo banido de qualquer maneira. Em 2011, a China escondeu filmes e programas de TV de viagem no tempo, para o 90º aniversário da fundação do PCCH. Produtores e escritores estão tratando a história séria de uma forma frívola, o que não deveria ser mais encorajado, argumentou o regulador de mídia do Estado. Na realidade, o partido não queria que os cineastas desafiassem sua própria versão dos eventos históricos. 9 estranhos nomes de empresas. Em 2017, a Administração Estatal da Indústria e Comércio anunciou que não toleraria mais nomes de empresas considerados estranhos, ofensivos ou excessivamente longos. Empresas recém-registradas também não poderiam mais adotar nomes politicamente insensíveis. Por exemplo, todas as referências ao Falun Gong, um grupo religioso que sofreu intensa perseguição nas mãos do Estado comunista, são estritamente proibidas. Um fabricante de preservativos, há um grupo de jovens com sonhos, que acreditam que podem criar maravilhas da vida. A liderança da tecnologia da internet do tio Neil, foi uma das primeiras empresas forçadas a abreviar o nome. Negócios que apresentam chinês quebrado, ou Chinglish, são banidos da mesma forma. Após a repressão do governo, os usuários de mídia social começaram a chamar atenção para empresas com nomes incomuns. Especulou-se que tecnologia da internet sem problemas em Hangzhou e Pequim com medo da tecnologia da esposa logo desapareceriam.
8 Harrison Ford Kundun, Operating System chineses invadiram hoje. O sucesso de bilheteria worldwide de Hollywood está intimamente ligado à China, e considerando que a China tem uma população de mais de 1 bilhão de pessoas, não é difícil ver por quê. Isso é algo que os produtores de filmes sabem muito bem, muitos dos quais se abstêm de fazer filmes que possam ofender as sensibilidades chinesas. O Rei do Davi da MGM, por exemplo, foi originalmente criado para mostrar a China invadindo os Estados Unidos. Quando a China ficou sabendo do projeto, o estúdio gastou milhões em custos de pós-produção para tornar a Coreia do Norte e os bandidos da mesma forma. Atores com opiniões políticas controversas enfrentam a ira do PCC. Harrison Ford está atualmente proibido de entrar na China por causa de sua defesa da independência do Tibete. Em 1951, a China invadiu e anexou o Tibete, riscos de forçar seu líder, o Dalai Lama, a renunciar à soberania de sua lande natal. O Tibete continua sendo um assunto delicado até hoje, com autoridades chinesas acusando o governo exilado do Tibete de causar agitação civil. As opiniões políticas de Harrison Ford foram fortemente influenciadas por sua ex-mulher, Melissa Matheson. O falecido roteirista trabalhou no filme da Disney de 1997, Kundun. O filme, que segue a educação monástica do 14º Dalai Lama, foi mal recebido na China. Tanto Matheson quanto o diretor do filme, Martin Scorsese, logo foram proibidos de entrar no país. A Disney rapidamente voltou atrás e pediu desculpas por insultar seus amigos, depois que a ditadura comunista começou a banir seus produtos. 7 Abra as janelas de táxi, pombos e bolas de ping-pong. Congresso da China. Por que Pequim proibiu balões de ar quente? BBC Notícias. Em 2012, começaram a ronda fotos de táxis chineses sem maçanetas. O PCCH instruiu as empresas de táxi a removerem as maçanetas BEPS do 18º Congresso Nacional do país, em Pequim. Operating System clientes também foram forçados a assinar acordos por escrito que os proibiam de abrir janelas ou portas de táxi em locais importantes. A medida foi projetada para evitar a dissidência pública durante o Congresso. Operating System motoristas de táxi também foram alertados para ficarem atentos aos balões e bolas de ping-pong marcadas com mensagens hostilito CCP. Mas havia mais armas mortais, incluindo facas de cozinha e apontadores de lápis, foram proibidas nas lojas em toda a cidade. Operating System proprietários de pontos foram informados de que não podiam mais deixar seus companheiros alados voarem livremente, por medo de que pudessem ser usados para espalhar folhetos sediciosos. Pelo mesmo motivo, os cidadãos foram obrigados a mostrar a identificação das autoridades riscos de comprar aviões telecomandados. 6 Um jogo de simulação de praga. No auge do surto do coronavírus, um jogo para celular chamado Plague Inc. se tornou um sucesso estrondoso na China e nos Estados Unidos. Lançado pela primeira vez em 2012, o jogo Endemic Creation incumbe os jogadores de espalhar um patógeno mortal ao redor do mundo. Este objetivo é alcançado ajustando as propriedades da doença para aumentar sua infectividade e letalidade. O sucesso do jogo logo chamou a atenção dos censores chineses, que ordenaram sua remoção das maiores plataformas de distribuição computerizada do país, incluindo Steam e China App Store. Após 8 anos de disponibilidade, a administração do ciberespaço da China subitamente argumentou que o jogo continha conteúdo ilegal na China. Embora nenhuma explicação adicional tenha sido dada, a proibição veio na sequência de uma repressão do governo às informações relacionadas ao surto cobiçoso. O PCCH foi acusado de subnotificar o número de mortes relacionadas à cobiça durante a fase inicial da pandemia. Ela passou o último ano paralisando uma investigação internacional sobre as origens do vírus. E os jornalistas Citizen foram presos após acusar o PCCH de orquestrar o encobrimento à luz da crise cobiçosa. Os criadores do jogo Marketplace lançaram um novo modo para o jogo, que envolve tentar resolver uma pandemia viral, não criar uma. A equipe também doou mais de os $250.000 para financiar os esforços de pesquisa de vacinas.
5 As 10 melhores coisas que Hollywood faz para reverenciar os chineses. 5 Park Sun-hwan na prisão chinesa. South Park criticando a China. Número 1 Task Mundo sabe que o ursinho Poa Public Square está proibido na China. Tudo começou em 2013, depois que uma foto do presidente Xi Jinping e Barack Obama começou a ronde nas redes sociais chinesas. Operating System membros da memória começaram a comparar a estatura corpulenta de Jinping com a do urso obcecado por mel de Aamune, o ursinho Poó. Naturalmente, os censores trabalharam e eliminaram os vestígios do personagem da web chinesa. Imagens de Poó foram apagadas do Weibo, a versão chinesa do Twitter, e Christopher Robin teve seu lançamento negado nos cinemas. E os criadores de South Park, que recentemente aproveitaram a oportunidade para zombar da liderança autocrática do Reino do Meio. Durante um episódio chamado Bandin China, um dos personagens de South Park é detido por tentar merchant maconha na China. Ele é então enviado para um dos campos de reeducação do país, onde conhece seus companheiros de prisão Poó e Piglet. Algumas pessoas disseram que Poó parecia o presidente chinês, explica Piglet. Portanto, marketplaces somos ilegais na China. Em 2019, os episódios de South Park foram removidos de locais de streaming de vídeo na China. Discussões sobre South Park foram proibidas nas redes sociais chinesas e os mecanismos de busca não geram mais novos resultados para o programa. Operating System criadores do programa, Matt Stone e Trey Parker, acessaram o Twitter para fazer um pedido de desculpas simulado. Como a NBA, damos as boas-vindas aos censores chineses em nossas casas e em nossos corações. Nós também amamos o dinheiro mais do que a liberdade e a democracia. Xi não se parece em nothing com o ursinho Poó, viva o grande Partido Comunista da China. 4 Encontros de Natal. O Natal na China é um evento altamente comercializado. As lojas de departamentos costumam usar o feriado para realizar eventos promocionais. As decorações de Natal adornam as bancas do mercado e os e-cards são enviados pelo WeChat. Uma tradição mais incomum envolve dar maçãs da paz, que parecem trazer paz e boa vontade para aqueles que as comem. Mas o feriado foi despojado de suas afiliações religiosas nos últimos anos. Isso ocorre por design. Apenas um punhado de religiões são oficialmente sancionadas na China, muitas das quais são mantidas sob controle. O Estado reescreveu textos religiosos, prendeu líderes religiosos, vaiu acusações forjadas de incitar a subversão e demoliu locais de culto. O Partido Comunista Chinês, ao imitar a Revolução Cultural de Mao Zedong, busca criar um Estado inteiramente ateu no qual os cidadãos adoram apenas seus líderes comunistas. Portanto, não deve ser surpresa que o PCCH tenha procurado regulamentar o Natal. Em 2018, o Agência de Educação instruiu as escolas a evitar a celebração dos feriados ocidentais. Operating System professores foram avisados para não colocar decorações de Natal, participar de festas de Natal ou trocar maçãs da paz. Várias cidades também proibiram as lojas de selar produtos e decorações de Natal. As igrejas que não se registram no estado são punidas rotineiramente. Em muitas regiões, os cristãos não têm permissão para comparecer às reuniões de Natal, o que torna a prática clandestina. A polícia, a pedido da Administração Estatal de Assuntos Religiosos, foi encarregada de encerrar os serviços de Natal. Em 2019, um frequentador de igreja na cidade de Nanyang explicou até onde sua congregação deve ir para fugir das autoridades. Realizamos o Natal em pequenas reuniões familiares, nos reunindo cedo e em segredo. 3 Imagens de guarda-chuvas e Jasmine. A China não gosta de símbolos de resistência. Já proibiu qualquer discussão em torno do incidente da Praça Tiananmen de 1989, chegando ao ponto de remover a information dos logter dos resultados de busca on the web. Para conseguir isso, a China emprega milhões de sensores para limpar a internet de informações confidenciais como parte do grande firewall da nação. Detalhes relacionados à Revolução de Jasmine também são fortemente censurados. A Revolução de Jasmine de 2011 viu o povo da Tunísia derrubar seu governo corrupto. Em resposta, ativistas pró-democracia na China organizaram seus próprios protestos em uma dúzia de cidades.
O PCC respondeu com brutalidade, espancando e prendendo os manifestantes. Todas as referências à Revolução do Jasmim, incluindo imagens da própria flor, foram bloqueadas na web chinesa. Músicas sobre Jasmim desapareceram repentinamente dos destinations de streaming. Operating System policiais proibiram a venda de flores de jasmim em barracas locais em Pequim, reduzindo os preços de mercado. E o Festival Cultural Internacional de Jasmim da China foi cancelado. Naquele ano, medidas de censura semelhantes foram implantadas contra as imagens do humilde guarda-chuva, um símbolo do movimento Umbrella de Hong Kong. Em 2014, o presidente Xi Jinping visitou Macau no sul da China, a oeste de Hong Kong. Operating System e jornalistas presentes no evento foram informados de que guarda-chuvas eram estritamente proibidos e receberam capas de chuva. Disseram que não seria possível abrir guarda-chuvas no aeroporto porque isso afetaria os voos, disse um participante perplexo. Jogo de palavras para desgosto do PCCH, os cidadãos chineses estão usando jogos de palavras para contornar as medidas de censura na internet. A palavra para cavalo de lama de grama Kaonima, que soa semelhante a FK sua mãe Kaonima, em mandarim, tornou-se um slogan de resistência à censura na internet. O Grasmud Horse, uma espécie mítica de alpaca, se espalhou rapidamente pela internet chinesa como um incêndio. Memes com temática de alpaca, postagens em blogs, vídeos musicais, brinquedos de pelúcia e linhas de roupas começaram a criar raízes. Não demorou muito para que Grasmud Horse decolasse, compartilhando sua data com o próprio dia de festa do PCCH. A história da lendária criatura veio de uma entrada enciclopédica satírica no Baidu Baiki em 2009. Disse que o cavalo da lama da grama vive no deserto Jebi masculino. Os leitores podem procurar por isso por si próprios. Um dia, um exército de caranguejos do rio apareceu e atacou o cavalo Grasmud. Em chinês, a palavra para caranguejo do rio, exi, soa como harmonia. Postagens censuradas na internet são frequentemente descritas como sendo harmonizadas, uma referência astuta aos repetidos apelos do PCC por uma sociedade harmoniosa. A história de Baidu tem um final feliz, e os caranguejos do rio são derrotados na batalha no período que antecedeu o 20º aniversário do massacre da Praça Tiananmen. A Administração Estatal de Rádio, Cinema e Televisão colocou na lista negra conteúdo que poderia causar agitação social. O grande firewall começou a limpar a internet de trocadilhos e memes anti-censura, incluindo referências a cavalos de lama e caranguejos do rio. Oficialmente, o partido afirma que a proibição foi projetada para proteger a santidade da cultura e da língua chinesa. Um comer erótico de banana. Embora a produção e distribuição de pornografia já sejam ilegais na China, acarretando uma possível sentença de prisão perpétua, o Red Dragon recentemente deu um passo além. Em 2016, o Ministério da Cultura da China condenou os serviços de transmissão ao vivo por seu papel na disseminação de transmissões pornográficas e violentas. Também descobriu que quase 4/5 dos espectadores de stream são do sexo masculino, muitos dos quais assistem a artistas do sexo feminino. O regulamento logo se seguiu. Serpentinas foram proibidas de usar mini-saias, meias e suspensórios. De acordo com a emissora estadual CCTV, o consumo erótico de banana também foi proibido. O Ministério acredita que essas correntes representam um perigo para a moralidade social da nação. A China agora exige que todas as grandes empresas de streaming monitorem suas transmissões 24 horas por dia. Qualquer pessoa que estiver hospedando uma sessão de streaming ao vivo deve registrar seu nome real com o governo e passar por varreduras de reconhecimento facial, da mesma forma para fãs que doam dinheiro. O regulador diz que os fluxos devem espalhar ativamente a energia positiva e demonstrar a verdade, a bondade e a beleza. Deixe seu joinha e ative o sininho para mais conteúdos inéditos e nos ajude a manter o canal.